Boa noite, vamos revisar um pouco a teoria das restrições nessa videoaula, espero que seja útil para vocês. Vamos lá, teoria das restrições. A teoria das restrições ela ficou conhecida em parte por um software chamado OPT. Esse software foi desenvolvido pelo Errol Goldratt na década de 80. Ele vem de OPT, de Optimized Production Technology. E o Goldratt depois acabou escrevendo um livro que ficou muito famoso no mundo dos negócios chamado A Meta, livro obrigatório à leitura. A ideia do APT e da teoria das restrições, ela fala sobre fluxo, que é a taxa segundo a qual o sistema produtivo gera receitas através da venda de seus produtos. Pense sempre, a teoria das restrições está sempre muito preocupada com receita. O estoque é o valor empregado na empresa em matérias-primas. Para a teoria das restrições, não existe estoque de produto acabado. É sempre produto em processo e o valor de produto em processo é sempre zero, porque só o produto final tem valor, né? E as despesas operacionais é aquilo que o sistema gasta para transformar o estoque em fluxo e em produto final, certo? Principais princípios do APT. Balanceie o fluxo e não a capacidade, ou seja, você tem que balancear, fazer com que as coisas fluam e não necessariamente garantir que existe capacidade para funcionar, né? A utilização de um recurso não gargalo não é determinada pela sua disponibilidade, mas sim pelas restrições do sistema. Ou seja, algo que não é gargalo, ele não vai ser medido pela disponibilidade dele, mas apenas pelas restrições que o sistema impõe a ele, certo? A utilização e ativação não são sinônimos, não são sinônimos. Para ele, ativação, adquirir um recurso acima do requerido, ou seja, comprei muita coisa sem necessidade, ou comprei máquina com excesso de capacidade. E utilizar é adquirir um recurso mediante o fluxo. Contratar pessoas, comprar matéria-prima, conforme o fluxo, ok? Uma hora ganha em um recurso gargalo é uma hora ganha no sistema global. Esse ponto é chave, né? Uma hora ganha em um recurso não gargalo, é uma miragem. Por quê? Porque não resultou nada. A única coisa que resulta e dá resultado é de fato mudança no gargalo. Se você está investindo em coisas que não são gargalos, o resultado final é o mesmo, porque o gargalo que determina o fluxo do seu processo, né? Por isso que você tem que identificar o gargalo e focar os seus investimentos nisso. O lote de transferência não pode ser frequentemente e não deveria ser igual ao lote de processamento, né? O lote de transferência ele deve ser diferenciado. Para você transferir de um recurso para outro, de uma máquina para outra, etc., ele tem que ser reduzido, né? Não tem a ver com o lote de processo. Ele tem que ser o mais rápido possível para garantir que o outro recurso não fique parado. Essa é a ideia. Muita gente faz o quê? Todo um lote de processamento e transfere esse lote, aí faz um outro longo lote de processamento, depois transfere outro longo período de processamento. Na ideia da teoria das restrições, não. Processa rápido, diminui o lote, passa para cá, já trabalha nesse aqui também, passa e passa para cá. Enquanto esse está trabalhando aqui, esse está fazendo este, que passa para cá. Enquanto esse está fazendo aqui, esse está fazendo este, depois vem para cá, e aí vem para cá, e termina, né? A ideia da redução do lote de transferência, ela agiliza o processamento. O lote de processamento deve ser variável e não fixo. Por que ele tem que ser variável? Porque ele tem que ser calculado a cada momento em função do fluxo. Os gargalos não só determinam o fluxo do sistema, mas também definem seus estoques. É o gargalo que vai decidir o quanto você vai ter de estoque ou não. É ali que vai ser a base do seu cálculo. Não adianta você pensar em estoque em função de capacidade de produtos, de etapas que não são gargalo, porque elas são uma miragem para você.
Se o seu gargalo tem a capacidade de produzir 10 peças por hora e você tem uma máquina anterior que produz 200, não adianta nada você pensar em estoque baseado nessa capacidade, porque o seu fluxo vai ser de 10. Né? A programação das atividades e a capacidade produtiva devem ser consideradas simultaneamente, não sequencialmente, sempre simultaneamente. As coisas estão acontecendo simultaneamente. E os lead times são o resultado da programação e não podem ser assumidos a priori. A priori significa anteriormente, em princípio, ou seja, antes de você faça alguma avaliação. Você não pode ter uma ideia pré-concebida da programação. O que é o conceito de gargalo? Qualquer recurso cuja capacidade é menor que a demanda por ele. Né? É uma restrição que limita o ganho do sistema. A palavra restrição. De onde vem gargalo? Daqui da garrafa. Né? Como é que fala em inglês mesmo? Bottle, né? King. Né? É isso? Garrafa, pescoço. Oh, desculpa. Não tem esse neck aqui. Bottleneck. Certo? Que tipos de gargalo nós temos? Nós temos equipamentos, máquinas e mão de obra. Falta um tracinho aqui. Elementos básicos da manufatura. Vamos lá. Você tem matéria-prima, um recurso X e um recurso Y. O X é gargalo e o Y não é gargalo. O tempo de processamento de unidade é 1 hora no X e 45 minutos no Y. Mas o que significa isso? Apesar de eu conseguir produzir mais rápido no Y, o fluxo final vai ser determinado pelo X, porque ele é o meu gargalo. A mesma coisa aqui, só que perceba. Na verdade aqui está escrito errado, né? É não gargalo que alimenta gargalo. Né? O W tem uma capacidade de produzir mais rápido do que o Z. O Z está aqui, precisa de 1 hora para produzir, portanto é o nosso gargalo. É ele que vai determinar o ritmo do processo. Neste caso aqui, em que P e Q são paralelos e vão fornecer para R um segundo recurso, observe que o P é o nosso gargalo. Então, mesmo Q e R tendo capacidades superiores a P, o ritmo vai ser determinado por P, que é o mais lento de todos. Q terá que produzir rápido e parar, para que não faça estoques aqui e o R não se torne um gargalo final. Aqui, quando são independentes, geralmente você tem o mercado como gargalos, né? Apesar que aqui está sendo dito que não é gargalo, né? Mas você tem o mercado direto e eles são independentes. Componentes do tempo. Nós temos o tempo ocioso, o tempo que a máquina não funciona, o tempo que ela está aguardando, já ligada, esperando funcionar, o tempo que ela está em fila, o tempo de ajuste dela, né? O tempo de setup é o tempo que ela é ajustada, e o tempo de processamento, que é o tempo pelo qual ela funciona. Esse é o ciclo de funcionamento de um recurso. Né? Esse recurso pode ser uma máquina, pode ser um conjunto de pessoas, né? Uma série de razões. O APT, esse é um assunto que nós vamos falar mais tarde, ele utiliza a metodologia tambor, corda, pulmão. É o TPC. Tambor, pulmão, corda. É um método de você programar a produção levando em consideração o gargalo. Como é que isso funciona? Né? A comunicação é a corda, é o próprio fluxo de que acontece. Né? Tambor é o seu gargalo, porque ele dita o ritmo. Né? E fica batendo. Imagina aqueles barcos antigos que ficam aquela pessoa batendo e os outros remando no mesmo ritmo. É nesse sentido. Né? E o pulmão é a necessidade que tem que ter um pequeno estoque para abastecer o gargalo de forma que ele não pare, de forma que você utilize o máximo possível esse gargalo, porque a utilização máxima dele é a utilização máxima da capacidade do processo, visto que tudo que está para trás
tem mais capacidade que ele. Esse é um exercício que nós já vimos, eu não vou entrar nele agora. Aqui uma versão. Vamos falar um pouquinho de foco. Foco é fazer o que deve ser feito e não fazer o que não deve ser feito. Lembra que o Steve Jobs foi falado em aula, né? Dizia, né? Foco está mais para não fazer. Ou saber dizer não. Se focar naquilo que você de fato precisa. Diferença entre restrição física e não restrição física. Uma restrição física, como um gargalo, por exemplo, é tudo aquilo que queremos extrair. Quanto mais capacidade produtiva, melhor. A não restrição, ter mais, não necessariamente provoca um melhor desempenho. Ou seja, de novo aquela ideia, o que não é gargalo, ou seja, não é uma restrição, eu estou sobrando, mas não quer dizer que ela vai melhorar o meu processo. Eu tenho sobrando, mas o gargalo que determina o processo, então ela pode estar lá sobrando e não ter resultado final. A analogia da corrente é que o elo deve fortalecer. Quando você pensa numa corrente que tem vários elos, né, existe um elo fraco. Esse elo fraco é ele que quebra quando ela é tensionada. Ele é o gargalo do processo, então é ele que tem que ser dimensionado. Toda a força que vai ser exercida nessa corrente tem que ser baseada nesse elo fraco, né? Essa visão de foco levou a Tolkien a reformular o processo mais preciso de focalização baseado nas, nas, nas respostas a 4 perguntas fundamentais: por que mudar, o que mudar, para o que mudar e como causar a mudança. Por que mudar? O objetivo dessa pergunta é entender por que a mudança é necessária através de uma análise sobre qual é a meta, restrições, gaps de desempenho e efeitos indesejados que a organização possui no momento. Em outras palavras, essa pergunta procura visualizar uma lacuna entre o estado atual e o estado futuro, né, através de alcançar um consenso da mudança necessária. Essa mudança é redução ou mudança no gargalo. O que mudar? Identificação daquilo que tem que ser mudado. Qual é o nosso gargalo? Onde ele está? A pergunta reconhece que a maior parte das atividades do sistema são benéficas, isto é, ajudam o sistema a se mover em direção ao seu objetivo, mas que algumas, poucas, atividades e conceitos ou regras limitam o desempenho do processo ou do sistema. Ou seja, há poucas atividades que determinam de fato o ritmo do processo. Para que mudar? A necessidade dos gestores é habilitar para construir soluções simples e práticas. O Golda te alerta que, para a devida fascinação no manejo dos gestores por soluções sofisticadas, tal habilidade e mesmo consistência é bastante rara. Geralmente a solução é simples. Ou se ela não é simples, existe uma solução simples para. Né? Soluções complicadas são difíceis de entender e, portanto, são difíceis de comprar a ideia e são difíceis de implementar também. Né? Lembrando, tem uma historinha complementar aqui, que diz a lenda que uma empresa que fabricava pasta de dente, né, no interior de São Paulo, ela tinha um problema sério que algumas caixas saíam do sistema vazias. Então eles contrataram uma consultoria que desenvolveu uma metodologia com uma balança hipersensível que era capaz de detectar se a caixa estava cheia ou não, e com isso ela faria um deslocamento dessa caixa, tirando ela do sistema. E ficaram lá desenvolvendo esse sistema, perderam 6 meses estudando isso. Quando eles foram implementar, o gerente de fábrica já virou e disse: não, isso já está resolvido. Eu pergunto: como está resolvido? Não, o seu João ali, aquele rapaz ali, deu a ideia. Nós colocamos um ventilador na frente da esteira. Quando a caixa de creme dental está vazia,
ela está leve, é de papelão, o vento empurra ela para fora. Ou seja, há uma solução simples. Não perca tempo com uma solução sofisticada, porque pode haver uma solução simples. O que mudar? Sempre a identificação daquilo que deve ser mudado para ter benefícios significativos. Como causar a mudança? Identificar os passos detalhados e a sequência desses passos para que as pessoas envolvidas comprem a ideia e a solução e desenvolvam habilidades práticas para superar os obstáculos de implantação. Aqui é como você vai vender o teu processo, vender a importância da mudança. Só para lembrar, a base do pensamento do Goldratt é este pensamento de Newton, Sir Isaac Newton, que a natureza é extremamente simples e harmoniosa consigo mesma, ou seja, existe sempre uma simplicidade inerente nas coisas. Finalizando, boa noite para vocês.